Olá, queridos, a paz do Senhor. Aqui quem está falando é Gisele de novo. Eu estou fazendo esse segundo vídeo no mesmo dia para compartilhar com vocês a experiência que eu tive com relação aos meus 21 dias de jejum. Eu comecei no dia 13 de junho, meu projetinho, e foi até o dia 3 de julho. E o que eu achei interessante, irmãos, é que logo no início desse jejum, deixa eu explicar como é que é esse jejum. O meu jejum, ele costuma ser de 23 horas de jejum e 1 hora eu me alimento. Então, meio-dia eu paro para me alimentar e depois que acontece esse alimento começa tudo de novo, então eu fico 23 horas. Mas eu fiquei um bom tempo só com 9 horas de jejum e eu não conseguia fazer mais de 23. E dessa vez eu consegui, Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. Então, logo no primeiro dia, Deus Pai me fez começar a vasculhar esse caderno aqui. E eu bati o olho num sonho que eu tive em 2 de junho de 2024. E aí, dessa vez, eu vim entender com profundidade o que Deus estava querendo falar comigo. Naquela época, eu não entendi. Eu coloquei aqui. Hoje, comecei a jejuar e tive um sonho. Ou seja, eu já tive o sonho no primeiro dia. Irmãos, eu não sonho com frequência, não. Os meus sonhos são muito espaçados. Então, hoje comecei a jejuar e tive um sonho. Eu vi o Clécio, mais magro. Vou explicar quem é o Clécio. E logo depois eu vi a palavra transferência. Eu fiquei assim naquela época e eu não entendi direito. Agora, dessa vez, eu entendi completamente. O Clécio, ele representa o obreiro ungido. Quem é o Clécio? O Clécio eu conheci no meu primeiro emprego. Eu trabalhei numa clínica de psicologia que lá tinha tanto psicólogos como tinham obreiros que faziam o trabalho de libertação. Então, tinha os dois tipos de trabalho. E o Clécio era aquele obreiro de jejum, de monte, de falar muito em línguas, de ser muito usado, Então, ele estava representando aqui o obreiro ungido. E a palavra transferência, eu entendi que Deus Pai estava me falando, busque por transferência de unção. Aí você pode perguntar assim, mas esse negócio de transferência de unção está na Bíblia? Tá. E eu vou colocar aqui quais são os versículos, tá? Então, a gente vê transferência de unção de Moisés para os 70 que foram escolhidos para ajudá-lo, de Moisés para Josué, que foi feito com imposição de mãos, de Elias para Eliseu. Eliseu recebe a capa, até ali Eliseu não tinha feito nenhum milagre, a partir dali ele pega a capa, joga a capa no rio e o rio se abre e ele passa. Então, foi o primeiro milagre de Eliseu. Então, essas transferências são algumas, tem mais. Mas eu estou passando essa só aqui para poder não fazer o vídeo ficar muito grande. E aí você pode pensar assim, bom, mas na minha igreja não se faz isso. Eu participei de uma igreja, por exemplo, inicial, que lá não tinha unção com óleo. Não existia isso. Essa prática, no entanto, unção com óleo está lá em Tiago 5, 14 e 15, Nessa primeira igreja, não se falava nem de jejum, não tinha ensino de jejum e nem prática. E Jesus falou que determinadas caixas só saem com jejum e oração. Mas lá, ninguém ensinava sobre isso. Então, pode ser que na sua igreja não tenha esse ensino, mas a transferência de unção é algo que é bíblico. Pois bem, então, depois que eu vi esse vídeo, esse sonho, eu falei assim, eu vou começar a buscar por transferência de unção. E aí comecei a assistir alguns podcasts que são convidados pessoas que já têm um determinado ministério, que já foram ungidos e que, no final, essa pessoa faz a oração de transferência de unção. Assisti alguns podcasts assim. Só que no dia 28/6, eu assisti
um vídeo de um apóstolo chamado Cláudio Silva, vou deixar o link aí, que ali eu vivenciei uma experiência sobrenatural, num vídeo que foi gravado há 8 meses atrás, não era ao vivo não. Eu comecei a assistir 10 horas da noite, era para lá de meia-noite, quando já tinha terminado, quando estava quase terminando e aconteceu a oração de transferência, porque a oração de transferência é sempre no final. Pois bem, irmãos, ele começou lá a fazer a oração, eu me coloquei nessa posição, né? E aí, irmãos, quando ele começou a falar fire, fire, que o fogo seja liberado, eu senti uma onda quente vindo sobre mim, uma experiência sobrenatural que nas outras transferências eu não senti. Eu recebi pela fé, mas nesse eu recebi uma experiência sobrenatural. Então veio uma onda quente e ao mesmo tempo eu me senti como se eu estivesse envolta a uma energia, a uma eletricidade. E ali eu comecei a falar em línguas de uma forma assim muito intensa. Aquela experiência ali durou algum tempo. Aos poucos, aquela onda quente foi se desfazendo, a energia durou mais. Eu demorei muito para pegar no sono, mas consegui pegar, umas 3 horas depois. E aí tive 2 sonhos. Irmãos, como, eu não sei se eu já disse aqui ou se foi num outro vídeo aí que eu gravei, eu não tenho sonho com frequência, não. É muito incomum até eu ter sonho. E ter 2 sonhos numa noite só é impressionante para mim. Então, no primeiro sonho, eu via um homem ao meu lado. Para mim, ele estava representando um anjo e ele estava com um caderno na mão. E no caderno ele virava assim as páginas e mais à frente via a minha foto com o meu nome e embaixo estava escrito alguma coisa que eu não via direito o que era. Só isso. Vou dar depois a interpretação que eu tive. No segundo sonho, eu via um pai junto com uma filha. E o pai tinha dado uma dublô para ela. Um carro dublô. E aí ele comprava um equipamento assim, meio retangular, branco, e ele pegava aquele equipamento e ele encaixava na frente da dublô. E era só isso, ele encaixava na frente aquele equipamento, eu sabia que era o equipamento que iria ajudar a dublô a funcionar melhor, era isso que eu sabia. Ok, quando eu acordei, eu tive entendimento muito nítido e claro dos 2 sonhos. O primeiro era um anjo que estava do meu lado com um caderno, eu tinha recebido naquela noite um determinado nível de unção e tudo que sai do céu para a terra, isso tudo é anotado, então foi anotado e por isso que aparecia lá meu nome e aparecia minha foto. Naquele dia eu recebi algum nível de unção que é com o tempo que eu vou entendendo direito o que foi liberado. No segundo sonho, era um pai que estava representando Deus Pai, a menina era eu, a dublô é um ministério que ele deu, tanto o canal como o trabalho de psicologia, eu sinto ser um ministério, e aquele equipamento branco que ele pegava e encaixava na dublô era algo novo que eu estava recebendo e que ia ajudar esse ministério a funcionar melhor. Foi isso que eu entendi. Para mim foi muito claro, muito nítido. Então eu estou nesse mover. Bom, eu tenho que colocar coisas em prática, que é oração em línguas, que é vida de oração, sacrifício, para que Deus vá esclarecendo todos os detalhes para mim. Porém, logo depois, eu comecei por minha própria conta, por meu desejo, orar por pessoas. Olha aqui, tá vendo? Aqui. Orar por pessoas que estão enfrentando doenças, que estão enfrentando problemas na área física de doenças. Então, eu tô orando por essas pessoas. Eu, quando começo a orar, depois que eu gasto algum tempo orando em línguas, eu começo a sentir uma quentura no corpo.
E é depois que eu sinto essa quentura que eu começo a orar por eles, porque eu sinto que chegou um mover novo de Deus para mim. Então, eu estou me dedicando a orar por essas pessoas. Foi uma iniciativa minha. Com o tempo, Deus vai confirmar esse movimento de como Ele vai me usar dentro desse avivamento. E a outra coisa que aconteceu, isso foi um dia depois que acabou o jejum. Foi no dia 4, né? Deixa eu ver aqui. 4. Isso, 4 de julho. Eu recebi a minha primeira pedrinha. Os irmãos lembram que há algum tempo atrás eu colocava alguns vídeos de pessoas que receberam penas e pedras. Eu mesma já recebi algumas penas do Ministério dos Anjos e eu tenho até guardado ali na minha caixinha. E geralmente essas penas aparecem assim, eu estou em oração, aí quando acaba o momento de oração, eu saio, quando eu volto tá a pena ali. Geralmente é no meu momento de oração ou no lugar em que eu estava orando. Dessa vez eu recebi a minha primeira pedrinha, como eu queria receber. E eu estava sentada assistindo um podcast de uma profeta. E aí eu tô ali sentada e quando eu vou ver, eu sinto um negócio na minha mão, entre os dedos, e era uma pedrinha. Eu falei, o quê? E eu já tinha visto o testemunho de uma outra irmã que também tinha recebido a pedrinha assim. Ficou entre os dedos. Aí, quando eu vi a pedrinha ali, falei, meu Deus, eu corri para pegar uma lupa e verificar se era pedra mesmo, né? E é. Então, agora eu vou mostrar para vocês tanto a filmagem que eu fiz, como uma foto ampliada. Então, amados, essa aqui foi a primeira pedrinha que eu ganhei. Eu recebi ontem. Eu vou colocar aí a data que foi. Já tinha guardado um potinho para colocar as minhas pedrinhas, mas ainda não tinha nenhuma. E agora chegou. Ok? Aí vem uma foto com ela ampliada. Ok, irmãos, então isso é uma manifestação que sai do mundo espiritual e vem para o mundo físico. E isso já aconteceu na Bíblia. Maná veio do espiritual e veio para o físico. Os corvos traziam comida para Elias. Então são várias experiências, né? Elias também recebeu pão e água de anjo. São coisas que saem do mundo espiritual e vêm para o físico. E quando a gente começa a se dedicar muito a jejum e oração, esse tipo de coisa vai acontecer. Ok, amados? Então, eu tenho um objetivo nítido e específico de poder te influenciar a se dedicar mais em jejum e oração para que você também seja mais usado e mais usada nesse avivamento. Que nós possamos funcionar nesse avivamento com atividades, sendo um agente que Deus pode contar e não simplesmente ser um espectador do avivamento. E eu vou colocar aí logo em seguida o testemunho de um apóstolo chamado Rodrigo Ramos. Eu conheci ele dentro desse período aí em que eu estava buscando por transferência de unção. Um psicólogo muito usado com cura. E depois de um período de 7 dias de jejum, ali era jejum completo, assim, não tinha comida mesmo. Só água, né? Aí, inclusive, eu não sugiro jejum sem água de jeito nenhum por causa de pedra nos rins. Ok, irmãos? Então, ele, depois que passou por esse jejum de 7 dias, ele teve um acréscimo no ministério dele. E eu gostaria de compartilhar isso com você para que a sua fé também seja edificada. E se você tiver experiências, começar a fazer jejuns e quiser compartilhar, deixa aí nos comentários ou então passe um e-mail para mim que a gente vai compartilhar essas experiências no canal. Ok, amados? Deus abençoe a todos. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. E o Espírito Santo me levou a fazer 7 dias de jejum só tomando água. Então, só tomando água, 7 dias sem comer nada. Só tomando água e
adorando no Espírito Santo, orando em línguas celestiais, todo momento e chorando na presença. Aí eu pensei, legal, depois dos 7 dias de jejum vai abrir minha visão. Que a primeira coisa que um crente com fome quer ter é visão aberta, que quer ver anjo, não é? Quer ser arrebatado e tudo. Quem quer ter visão aberta aqui? Ver anjo, quem quer ver anjo? Quem quer ver demônio? Tá tudo dentro, né? Do combo do céu. E aí aconteceu algo muito... Não aconteceu nada, na verdade. Eu fiz 7 dias de jejum e não aconteceu nada assim que eu esperava. Eu não abria a visão. Eu forçava para... Até na parede eu tento ver assim um vulto, alguma coisa, nada. Aí eu falei... O que aconteceu, né? Deus me deu algo mais precioso. E aí eu comecei a entender o caminho do sobrenatural. Após o jejum orando em línguas, eu comecei a ter visões na mente. Eu comecei a ter mais clareza do Espírito Santo falando comigo. Começou a ficar mais claro, porque o jejum, o que ele faz? Qual que é o objetivo do jejum? Não é ganhar namorado, não é ganhar dinheiro, não é ganhar trabalho, nem carro. O principal objetivo do jejum, matar a carne e fazer com que o Espírito se sobressaia sobre a tua alma. Então, quando eu jejuo, a minha alma, a minha mente fica mais conectada ao Espírito Santo, que é um com o meu espírito. Então eu começo a ouvir com mais clareza o meu espírito, que é o Espírito Santo junto. E aí o milagre começa a acontecer. As revelações ficam mais claras, o profético flui e você começa a entender a operação de Deus. E aí começou a acontecer. Eu comecei a andar na rua e comecei a ver as pessoas curadas. Então eu andava na rua, eu cheguei para uma moça e falei, você tem uma dor aqui e aqui? Tenho. Posso orar por você? Pode. Na hora que eu orei, instantaneamente ela foi curada. Aí eu falei, uau, recebi superpoderes. E aí eu entendi que o jejum rompeu algo que já estava no meu espírito. Então, quando eu falo de destravar, quando a gente pode falar de ativar, existe algo que já está no teu espírito. Muitas vezes quando o pastor ora, eu creio numa impartição, numa ativação através da imposição de mãos, que no Brasil a gente chama de transferência de unção, por exemplo. A gente crê quando o homem de Deus, cheio de Deus, impõe as mãos sobre você, algo vem sobre o teu espírito. Só que às vezes eu preciso jejuar, orar em línguas, eu preciso trabalhar isso para que rompa do mundo espiritual para o mundo material, que rompa do reino dos céus para a terra, através de mim e de você. E aí eu comecei a ver um monte de gente curada. Eu ia no banco, via gente curada, no mercado. Outro dia eu fui no mercado, eu cheguei para a moça e falei, você tem uma bola, a moça do caixa, fazendo o pagamento, eu fui comprar lá as verduras, e eu falei, você tem uma bola branca na barriga? Ela falou, bola branca? Eu não sei o que você está falando, mas eu tirei o útero por causa de um tumor. E aí eu falei, posso orar por você? Aí eu orei e fui embora. Estava uma fila muito grande, eu orei rapidamente e fui embora. 15 dias depois, o chefe dela, que é cristão, o gerente da loja, falou, irmão, aquele dia que você orou, aquela mulher, ela tinha, segundo os médicos, ela tinha 5 meses de vida no máximo, porque tirou o útero e não parava de sangrar. E os médicos falaram, se não parar de sangrar, você não vive mais do que no máximo 5 meses. E naquele dia o sangue estancou. Naquele dia ela foi curada. Louvado seja Deus.